Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 13 de dezembro. Hoje a igreja nos convida a celebrar, amados irmãos e irmãs, a memória de Santa Luzia, virgem e mártir. Poder celebrar no tempo do advento a memória de um mártir é contemplar todo o mistério da salvação, por meio então da graça de Deus em nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, que vem ao nosso encontro constantemente, veio para inaugurar o reino dos céus aqui e doou-se por amor a cada um de nós. Todo mártir procura viver as mesmas pegadas de Jesus. Se nós não somos mártires de uma forma cruenta, ou seja, derramando sangue, possamos o ser, como diz Santa Teresinha, mártires derramando a vida de um modo incruento, ou seja, consumindo a vida por amor a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciões do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e anciões do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Luzia viveu no final do século III e início do século IV na Itália. Virgem e mártir, defendeu a fé em Cristo em meio às perseguições. É considerada protetora dos males dos olhos e o seu nome está escrito na primeira oração eucarística. A seu exemplo, ofereçamos ao Senhor todas as coisas como sinal de amor e aprendamos a viver em total fidelidade ao reino de Deus. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje ainda nos concede a graça de refletir a primeira leitura que se encontra na profecia de Sofonias, capítulo 3, versículo de 1 a 2, depois versículo 9 ao 13. O livro da profecia de Sofonias abre com o que nós podemos dizer um oráculo do Senhor, ou seja, todo profeta é a voz de Deus no mundo, e logo em seguida desta apresentação há uma grande fala de destruição geral, de todo gênero humano, dos animais e tudo que existe. É como que poderíamos dizer
o profeta faz uma releitura ou resgata, de certa maneira, aquilo que aconteceu em Gênesis, sobretudo na passagem que Deus ele se frustra com toda a criação e destrói tudo que existe por meio do dilúvio. Logo em seguida desse anúncio de destruição total, o profeta faz várias denúncias sobre inúmeras nações. E aqui, de modo específico, no capítulo 3, que nós ouvimos hoje, ele faz uma denúncia explícita a Jerusalém, a cidade da paz. Ele diz assim: ai de ti, rebelde e desonrada, cidade desumana. Por que ele faz esta crítica profunda? Porque ela não prestou ouvido ao apelo, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor, nem aproximou-se de seu Deus. Ou seja, há uma profunda desobediência por parte do povo de Jerusalém, fazendo com que se aprofunde nas práticas de pecado e se desvie do caminho de Deus. Isso se dá em todas as instâncias, desde o povo até a classe de sacerdotes, enfim, do contexto, então, de Sofonias. Depois, o Salmo 33 traz, sobretudo, um apelo que parte da parte dos pequeninos da terra. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Então, os que confiam estritamente no Senhor e que nós ouvimos de uma forma muito explícita no Evangelho. Então, se na primeira leitura fala da desobediência, nós vemos um exemplo muito seguro a partir do Evangelho dessa realidade de desobediência, aonde nosso Senhor Jesus Cristo, ao falar, sobretudo aos chefes dos sacerdotes e aos anciões, ele apresenta então um exemplo partindo de um questionamento: que vos parece? E apresenta então duas atitudes de dois filhos. O primeiro, que se nega a ir à vinha para trabalhar, mas que logo volta atrás e vai trabalhar. E o segundo, que diz que vai, mas não vai. O que aqui está em questão, sobretudo? Porque Jesus logo em seguida pergunta qual dos dois fez a vontade do Pai. Então os sacerdotes e os anciões acabam se condenando pela resposta que eles mesmos dão, né? O primeiro fez isto, e Jesus vai dizer então que os que se converteram, os pecadores, as prostitutas, no contexto ao acolher a palavra de João, acabaram então se convertendo e fazendo a vontade do Pai. Já os sacerdotes e anciões, que são conhecedores da palavra, falam da boca para fora, acabam não assumindo aquilo que disseram e assim não estão vivendo ou fazendo a vontade de Deus. Portanto, o Senhor nos convida hoje a buscar fazer a vontade do Pai, a buscar fazer a vontade de Deus. Santa Luzia o fez. Santa Luzia fez a vontade de Deus em todos os momentos de sua vida, procurando ajudar os mais pobres, procurando ser sinal da presença de Deus, não tendo medo das realidades que poderiam vir contra ela e que poderiam, de certa forma, fazer mal à sua vida, porque ela tinha plena confiança. Ainda que fizesse mal a ela, na vida, nesta vida, com toda certeza, pelo amor que ela tinha ao Senhor, pela segurança que ela tinha em Deus, nada e nem ninguém poderia separá-la do amor de Deus, ou seja, da pátria futura, da glória celeste. Portanto, que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, ainda que muitas vezes o nosso coração talvez possa se encontrar nessa situação do primeiro filho, não vou, mas que possamos ter essa ousadia de reconsiderar e ir de fato para a vinha do Senhor, procurando fazer a vontade de Deus, procurando a reconciliação, a confissão, buscando viver o segmento, a vida de igreja, a Santa Missa, ao menos ao domingo, como nos pede então a Santa Mãe Igreja, ir aos domingos
a Santa Missa, diante de tudo aquilo que Deus nos concede. Temos a impressão de que doamos pouco, mas como diz a palavra, se sou fiel no pouco, Deus me confiará muito mais. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que Santa Luzia permita-nos e nos conceda a graça de abrir os olhos para Deus e assim recusar e possamos dizer não e ser convictos no não, sobretudo para a realidade do mal e do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Luzia, rogai por nós.